Saudações, trekkers, bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, o universo espelho. O universo espelho de Star Trek começou a aparecer na série original no episódio Mirror Mirror, onde foi exposto para toda a audiência uma versão alternativa do que seriam os nossos principais ídolos numa realidade onde eles foram criados no meio da violência e da competitividade irrestrita, inclusive chegando a ter que matar seus superiores para poder subir na carreira. Uma coisa totalmente avessa ao que nós temos na federação. O Universo Espelho é muito interessante. E tanto é que ele permeou várias séries. Ele começou a aparecer em TOS, depois ele veio em Enterprise, Deep Space Nine e, por fim, com mais detalhes em Star Trek Discovery. Vamos falar dessas questões um pouco mais para frente e vamos ver os que os nossos membros responderam. Aqui vai a primeira questão. O universo espelho de Star Trek seria uma realidade alternativa original? Poderia o universo espelho ser resultado das guerras temporais? Vamos às respostas. O universo espelho, tratado em Jornada nas Estrelas, se ele é uma realidade alternativa. Bom, pela astrofísica e por todas as ciências, a ciência sem números é só poesia. Sendo assim, não tem nada que possa assim atestar que existem outros universos, especialmente um que se pareça tanto com o nosso. O caso é que, bem, eu não acredito nisso, mas Star Trek parece acreditar. Então, nesse caso, sim, a realidade alternativa, além de ser muito parecida com a nossa, ela foi provado em Discovery que ela se afasta da nossa. Pode ser que o que cria essas novas realidades acabam perdendo efeito com o passar do tempo. Isso é outra teoria. Se foi criada pela guerra temporal, é uma probabilidade. Olá César, e um olá especial para você que nos assiste aqui no canal dos Star Trekkers. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que o universo espelho tenha sido criado através de uma incursão, de uma viagem temporal, assim como foi o universo Kelvin no filme de 2009, quando a Narada voltou no tempo, destruiu a USS Kelvin e criou-se a partir dali uma nova linha temporal. Eu acredito, com tudo que a gente viu nos episódios, é que realmente o universo espelho seja um universo paralelo ao nosso, com sua própria linha temporal, com suas próprias criações. Então eu acho que realmente eles são paralelos, uma dimensão paralela no mesmo plano de espaço que a gente vive hoje. Não há nenhuma informação canônica de como surgiu o universo espelho, mas a gente tem algumas indicações. Por exemplo, o Capitão Archer do Universo Espelho cita que o Império Terrâneo existe há centenas de anos. Ele não especifica quantos anos exatamente, mas ele fala que já existe há centenas de anos. A própria Imperatriz Georgiou, em uma das suas introduções, fala que ela é filha do Império Romano. Então, podemos concluir que o Império Terrano se originou há muito mais tempo do que podemos imaginar. Não só ali daquela... a primeira cena que a gente vê mais antiga é o do primeiro contato, quando o Zefram Cochrane, em vez de dar a mão e cumprimentar os vulcanos que visitaram a Terra após a primeira viagem em dobra, ele dá um tiro com 12 neles, achando que é uma invasão dos vulcanos. Então, não, eu não acho que seja a criação de uma incursão, de alguma viagem no tempo, e eu acho que o universo espelho sempre existiu em paralelo ao nosso.
Como todo bom trek, eu tenho uma teoria sobre isso. Claro que isso é tudo especulativo, porque não há nenhuma informação canônica sobre isso, mas eu acredito que, como o ser humano é um ser muito complexo, existem livros e livros sobre psicologia tentando explicar por que nós agimos da forma que agimos, como que criminosos se comportam da forma que se comportam, e eu também não estou tentando tentar explicar isso, mas eu tenho uma teoria que talvez possa explicar esse comportamento dos terranos. A minha teoria remete a milhares de anos atrás, supondo que talvez o meteoro que destruiu os dinossauros não tivesse extinguido todos eles. Talvez possa ser que tenham ficado alguns sobreviventes, mais do que tenham ficado no universo Prime. Isso fez com que os primeiros mamíferos que sobreviveram ao cataclisma tivessem que lutar mais por comida, por encontrar um ambiente mais hostil. Isso pode ter sido perpetuado para gerações futuras, assim os primeiros primatas, os primeiros humanídeos tenham encontrado um ambiente mais hostil para encontrar comida e para poder sobreviver. Com isso, ao invés de terem sido criadas sociedades que sejam mais abertas a criar-se colônias mais unidas, estimulou-se a criação de comunidades que prezassem mais o conflito do que a harmonia. Isso pode ter sido remetido a desde os tempos mesopotâmicos, romanos, e daí criou-se impérios de conquistas e subjugação, ao invés de tentar fazer trocas de mercadorias e de união. Bom, essa é a minha teoria. Qual seria a sua? Até pouco tempo atrás, eu achava que o universo espelho nada mais era do que uma linha temporal alternativa. Eu achava que algum evento ocorrido, talvez numa Segunda Guerra Mundial, alguma coisa do tipo, tivesse gerado um universo alternativo, como é a linha Kelvin. No entanto, depois de participar de um evento recentemente do pessoal de Campinas, eu revi esses conceitos e comecei a dar uma olhada nos episódios. E em Enterprise, o Archer paralelo, ele diz que que o Império Terráqueo existe há centenas de anos. Então, remontando talvez até antes da Era Romana e por aí vai. Então, eu comecei a pensar que nada mais era do que uma dimensão paralela, onde nós teríamos os dados, né, equivalentes aos nossos universos ocorrendo de uma maneira diferente nesse outro universo. Eu não acredito que ele seja resultado de guerras temporais. Eu nunca acreditei muito nisso. Eu acho realmente que ele é uma dimensão paralela. Como pode também, no futuro próximo, quem sabe, aparecer uma dimensão aí onde nós teríamos os nossos personagens principais como mulheres, por exemplo, uma Capitã Kirk, uma Spock, sei lá, ou até mesmo seres vegetais, quem sabe, né? Isso ocorreu nos gibis. Nós tivemos aí várias realidades alternativas nos gibis. Então, eu acho que seria bem por aí. É uma coisa a ser explorada nesse universo. O universo espelho de Star Trek também muda sua linha de tempo quando há uma ocorrência disso no universo principal? Sobre a sua segunda pergunta, eu não acho que os eventos que ocorram no universo Prime refletem diretamente o universo espelho. Eu acho que eles são dois universos paralelos, mas dois universos separados. Então, os eventos, grandes eventos que ocorram no universo, não afetam diretamente o universo espelho. Eu acho sim que existem muitas coincidências entre ambos os universos, eles andam realmente juntos ali. Tanto é que nós temos personagens, pessoas que nasceram num universo e também nasceram com as mesmas características físicas no outro universo, apenas com o seu psicológico invertido ali. Então, eu não acho que seja uma influência direta, a não ser, claro, quando há um transporte entre um personagem de um universo para o outro diretamente, como foi o Kirk
no episódio Mirror Mirror, onde ele influencia o Spock daquele universo a tornar o Império Terrâneo um pouco mais suscetível à paz. Isso influencia diretamente como se comporta aquele universo daquele ponto em diante. Sem a influência do Kirk, o Spock não teria chegado a ser o imperador daquele universo. Então, a não ser por essas interações diretas, como vimos também em Space Nine, em Discovery, eles não estariam ligados diretamente. Segunda pergunta, eu não acredito que haja essa obediência entre os dois universos. Você nota que naquele universo morre uma pessoa, morrem muitas porque matam muita gente, e são muito maus naquele universo todo, e no nosso não acontece isso. Quer dizer, não é uma obrigatoriedade dos dois universos estarem se seguindo tanto. E é por isso que eu não gosto dessa teoria, porque sendo tão diferentes, pela lógica, não deveriam seguir os mesmos caminhos. Com relação a ter uma ocorrência no universo principal, na linha de tempo principal, como quiser, sendo refletida no universo espelho, nós tivemos alguns eventos que eram interessantes. Porém, todos os personagens eles correm sérios riscos de vida nesse universo. Então, nós não temos todos os personagens que aparece o Prime aparecendo no universo paralelo, no universo espelho. Então, eu acredito que nem todas as ocorrências sejam relacionadas. É claro que para você ter uma história, nós vamos ter que ter a Enterprise paralela, nós vamos ter que ter alguns capitães aí principais aparecendo também no universo espelho, onde você teria um desenvolvimento da história e fazendo até um crossover entre elas, como ocorreu no primeiro episódio, Mirror Mirror, que o Kirk troca de lugar com o Kirk espelho. É interessante perceber que nesse primeiro episódio, como as características de ambos acabam se ressaltando e até deixando que o Kirk paralelo, o Kirk espelho, fosse facilmente revelado no universo Prime. Não, eu não acho que todas as ocorrências têm que ter necessariamente ocorrer no universo espelho. Qual é o melhor episódio do universo espelho em qualquer série de Star Trek? É muito difícil escolher um único episódio do Universo Espelho que eu mais goste. Eu vou citar aqui meu top 3, não tem nenhuma ordem específica, mas são os 3 que eu mais gosto. Tivemos diversos episódios em Deep Space Nine, Enterprise, Discovery e em Toys também. E para começar com de Toys, com certeza, Mirror Mirror foi quem nos introduziu esse conceito de Universo Espelho, que nos plantou essa sementinha aí do e se? E se fôssemos diferentes, e se fôssemos mais agressivos, e se as coisas não fossem como são hoje. É um episódio muito bacana, muito legal, que eu recomendo a todos assistirem. Um outro que eu gosto bastante é um episódio duplo de Enterprise, né, em A Mirror Darkly, que também se passa todo ele dentro do universo espelho. Eu acho bem bacana isso também, fazendo uma ligação direta ali com Toys, que nos mostra o que aconteceu quando a USS Defiant sumiu na rede toliana, lá no episódio de Toys também. É um episódio muito bacana também, com a ascensão da Imperatriz Roshi Sato. Foi bem legal esse episódio. E para completar, claro, o episódio duplo de Discovery, Terra Firme, onde vimos também a última participação da Imperatriz Georgiou. Um episódio muito legal que eu recomendo a todos também, que também tem ligação direta com Toys, com o Portal do Guardião do Tempo. Um episódio bem legal, bem fantástico para todos assistirem. Eu recomendo a todos esses 3, são meus top 3 favoritos. E, na verdade, eu recomendo todos os episódios das Estrelas, né? Vejam tudo, vejam os 900 episódios e os 13 filmes. Eu não tenho um episódio do Universo Espelho favorito. Na verdade, eu não gosto de nenhum deles. Mas se é para escolher um, eu gosto muito, não só de um episódio, mas da segunda metade da primeira temporada de Discovery, que faz a gente viajar dentro desse universo por muito tempo, onde a gente fica sabendo que a luz é diferente, que isso causa
uma sensibilidade diferente nos olhos deles e muito mais detalhes. A parte que eu mais gostei do segundo universo, do universo espelho, foi como ele foi retratado e como nós acabamos com uma imperatriz do nosso lado, até gostando da gente. Para mim, o melhor episódio, já deve ter ficado até aparente nas minhas respostas, foi o Mirror Mirror, porque ali nós temos a exploração da psique dos dois capitães e dos seus personagens principais. Nós podemos perceber que o Kirk do universo principal ele consegue simular as características malvadas, vamos dizer assim, do seu espelho, coisa que o Kirk espelho não consegue fazer no universo principal. Eu acredito que isso ocorra por causa da formação de ambos, né? Toda uma vida foi passada no Kirk Espelho, onde que ele aprendeu e viveu sempre na base da ambição e da morte de seus superiores para poder crescer na carreira. E também com a sua arrogância, onde ele considera os humanos naquele universo como um ser superior, um ser acima dos demais. Então, para ele seria muito difícil conviver com o Spock, uma vez que o Spock Prime, né? Uma vez que o Spock Prime é um ser lógico, né? E não é escravo, como são os vulcanos, são escravos na linha do universo espelho. É complicado, ele não ia nunca conseguir se passar por um ser íntegro. Kirk Prime conseguiu passar como ser não íntegro no universo espelho. O Kirk simula essas características no universo espelho e ele fica mais tempo para ser descoberto. Então, para mim, o melhor episódio é o Mirror Mirror. No entanto, em Star Trek Discovery, nós temos vários episódios onde mergulha-se, né, no universo espelho, mostrando exatamente as características que são esse universo, como são os seus uniformes, como é o relacionamento entre eles, como é a evolução dos seres nesse universo. Então, os episódios de Discovery com relação ao universo espelho, para mim, também são muito bons. Outro episódio que eu achei interessante foi o de Enterprise, que também nós temos ali o desenvolvimento dos personagens. Inclusive, uma coisa interessante é que no final do episódio nós temos a Joji Sato se tornando imperatriz, o que me levou a questionar se ela não era uma ascendente ou descendente da Jojo, uma vez que ambas são orientais. É uma coisa que ficou na minha cabeça, não sei se são ou não são. No entanto, continuo afirmando que Mirror Mirror, por nos apresentar esse universo e mostrar o que seria uma formação, né, de vida diferente, o que poderia fazer com os personagens, né? Onde nós não teríamos uma federação, e sim um império terráqueo dominando a galáxia. Então, Trekkers, o que vocês acharam das respostas dos nossos membros? É um universo, é um universo de opções, na realidade. Nós poderíamos aqui ficar discutindo várias coisas que poderiam ser feitas no universo espelho. A literatura é muito vasta em cima disso, né? Nós temos, fora dos episódios apresentados em tela, nós temos uma linha de gibis atualmente em produção, falando do universo espelho, na época da nova geração, com o Picard fazendo o papel do principal nessa linha de comics. Nós temos vários livros também lançados, infelizmente nenhum deles chegou ao Brasil, mas, enfim, nós expusemos aí um pouquinho do que achamos a respeito do universo espelho. Fique com a gente, nos siga nas nossas mídias sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também estão na definição desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e nos seguir para futuros vídeos, tá? Contamos com vocês para poder sempre apresentar um conteúdo de qualidade. Terra Prime, Terra Magnum, vida longa e próspera.